Pessoal, hoje é dia de novidades na DC. E infelizmente não são novidades boas. Quer dizer, isso se você se importava com o filme da Authority, porque realmente os rumores estavam certos e o James Gunn praticamente disse adeus ao filme da Authority. Vamos ver o que o James Gunn falou, se tem alguma chance de Authority voltar no futuro. E o James Gunn também falou sobre outras coisas, atualizou a situação da série do Gladiador Dourado, do Paradise Lost, e comentou sobre o próximo filme do DCU que pode ser anunciado. Beleza, gente? Tem muito assunto no vídeo de hoje. Roda a abertura e vamos lá! Pessoal, só antes da gente começar o vídeo, eu queria convidar para você ser membro aqui da Batcaverna. Nós temos algumas recompensas bem legais. Dá para ganhar um salve aqui nos vídeos da Batcaverna. Dá para participar de um grupo no WhatsApp com a gente. E também pode assistir as lives que a gente faz. Aliás, falando em live, nessa sexta-feira, ao meio-dia, feriado, vai ter uma live. E o convidado da semana é o Afonso Solano. É um horário diferente, então fique atento aí. Meio-dia a live vai acontecer. Lembrando que os primeiros 30 minutos são abertos e depois a gente fecha para quem é membro. Beleza? Esse era o recado que eu queria dar. Vamos começar falando então sobre essa situação do filme da Authority. Esse é um daqueles filmes que foi anunciado lá naquele fatídico vídeo do James Gunn de janeiro de 2023, 3 anos depois, e eu acho que agora dá para dizer que o projeto não vai acontecer. O James Gunn, nessa segunda, estava ativo nas redes sociais e ele respondeu a uma série de perguntas e uma delas foi sobre Authority. E ele falou bem assim: eu não tenho tempo para fazer isso, no caso, escrever o roteiro da Authority, embora eu saiba que essa é uma teoria popular na internet. Nunca tive a intenção de escrever ou dirigir Authority. O roteiro ainda não estava no ponto. O mais importante, ele não funcionava dentro do contexto maior do DCU, tanto em termos de história quanto em questões práticas. Talvez algum dia, não tão cedo. E bem, essa frase aqui matou o projeto. Quando um executivo fala, talvez um dia, não tão cedo, cara, é que acabou. Não tem nenhuma chance desse projeto sair nos próximos 10, 15 anos. Infelizmente, pode esquecer a Authority, não vai acontecer. O que eu acho uma pena, realmente eu acho uma pena. Eu lembro quando esse filme foi anunciado, eu fiquei empolgado e eu li todas as edições para fazer o roteiro da história completa que a gente fez aqui no canal. E cara, é uma HQ muito boa. Eu acho que dava para colocar sim no DCU. Os personagens são muito legais. Realmente lamento que a gente não tem nenhuma chance agora de ver isso no DCU. Agora, eu também acho que a gente tem que criticar o James Gunn nisso. Ele tem uma pontinha de culpa. Quando ele fala assim, ó, não funcionava dentro de um contexto maior do DCU, tanto em termos de história quanto em questões práticas, o que ele quer realmente dizer com isso? Não encaixava a história no DCU? Mas foi você que deu a ideia de fazer o projeto! Você que queria fazer Authority no DCU, você falou no vídeo, nossa, The Authority, eu estou muito empolgado, adoro esse grupo, acho que dá pra colocar no universo da DC. O projeto ficou em desenvolvimento de roteiro por vários anos. Eu lembro muito bem que a gente fez vários vídeos criticando o suposto roteirista da Authority, que era o cara lá do Cavaleiro da Lua, que a gente achava que era um incompetente para fazer esse trabalho aí. E se ele realmente era o roteirista, e agora você vê que o roteiro não serviu para nada, de fato ele era incompetente, né? Mas não me vem com esse papo aí que a história não se encaixava no contexto maior do DCU. Porque é óbvio que encaixava. Você faz o negócio encaixar. Velho, a gente vai ter filme do Cara de Barro. Como que não encaixa? É claro que encaixa. Você faz encaixar, você é o dono do universo. Ah, mas eles são super-heróis que matam e iam entrar em conflito com o Superman que não mata. Mas esse era o ponto da Authority. Ter um grupo de super-herói mais violento que entra em clash com aquele grupo de super-heróis que segue o Superman na regra de não matar. Como é que você me diz que isso não se encaixa numa história do DCU? Eu não compro isso, eu não compro de jeito nenhum. Pra mim, não faz o menor sentido. Agora, o que eu acho que ele quis dizer, só que aí ele não teve coragem de falar com todas as letras, é que eles não vão fazer o filme porque eles não confiam o suficiente na franquia Authority para ganhar dinheiro com isso. E aí tudo bem, aí eu entendo, tá? Eu super entendo, né? Porque para fazer um filme minimamente decente de Authority, você vai gastar
200 milhões de dólares. Ia ficar apertado, porque se o filme do Superman fez 600 milhões de dólares, quem garante que a Authority, essa franquia que ninguém conhece, esses heróis, esse grupo aí, super nichado, realmente vai fazer a mesma quantia de dinheiro? Não tem como garantir. No ponto de vista comercial, realmente me parece um filme muito difícil de ser executado. E a gente falava isso desde o início, desde que aquele vídeo de 2023 foi lançado. É só que a Authority tinha suas próprias credenciais. Porque é um grupo de super-heróis que tem histórias mais violentas, poderia ser um filme rated R, poderia tentar explorar o território que o Deadpool explorou, só que fazendo um filme um pouco mais sério, tentando pegar aquele grupo do The Boys, do Invencível. Com certeza tem um grupo que iria gostar de Authority. É só que não vale os 200 milhões de dólares, especialmente nesse momento no DCU. E é aí que eu aponto o dedo culpando James Gunn. Ok, você entendeu que Authority é um grupo muito caro, dificilmente vai dar dinheiro. Beleza, mas você só foi entender isso em 2026? Sendo que tava todo mundo na internet falando lá atrás, em 2023? Todo mundo falava isso. Não há nenhuma novidade. O James Gunn não descobriu a América, sabe? Todo mundo sabia que fazer um filme da Authority era um projeto arriscado. Mas ele foi lá e anunciou no vídeo. Eu não sei, assim, ó, eu acho que quando o James Gunn anunciou esses filmes e projetos, séries, em 2023, ele tava no mundo da lua, né? Ele tava achando que a gente tava em 2019, né? No auge dos filmes de super-herói, em popularidade. Enquanto que a gente já tava naquele momento de baixa. E agora caiu a ficha do seu James Gunn. E eu lamento, assim, a questão do tempo perdido. Tempo perdido dele e tempo perdido da pessoa que fez o roteiro. Tudo bem que a gente acha que o cara que estava fazendo o roteiro era um incompetente, mas eu imagino que ele estava sendo pago e talvez você pudesse ter dedicado o tempo dessa pessoa ou de uma outra pessoa mais competente para fazer um outro projeto. Olha, até quero a opinião de vocês aqui nos comentários, mas me parece um erro de planejamento do James Gunn. É porque a conclusão que ele chegou agora era a conclusão que ele deveria ter lá em 2023. Ah, Gabriel, mas é porque mudou o cenário. Ah, mas aí é uma outra coisa que a gente tava falando nos vídeos. Desde que o Superman estreou, a gente não tá vendo rumores de projetos da DC. Sumiram! A impressão que realmente passa é que todo mundo da Warner achava que Superman iria fazer uma bilheteria maior. Ele não fez uma bilheteria ruim, mas ele fez tipo o mínimo. E como ele fez o mínimo, todo mundo ficou meio que sinal amarelo. Ok, não vamos aprovar esses projetos duvidosos, que a gente não sabe se realmente vão dar dinheiro. Vamos aprovar projeto que a gente tem certeza absoluta. E quais são esses projetos? Heróis grandes, né? Batman, Mulher Maravilha, sei lá, Jovens Titãs. Esses são os projetos que eu acho que a DC Studios está querendo focar nesse momento no que tange cinema. Ah, Gabriel, mas e o Cara de Barro? O Cara de Barro foi anunciado antes da estreia do Superman. Eu me lembro, foi em dezembro de 2024. No cenário atual, eu não tenho certeza se o Cara de Barro seria aprovado. No fim, parece que o James Gunn deu uma volta e chegou no que todo mundo estava falando em 2023, que era focar o início do universo em projetos grandes, pelo menos no cinema. Claro, quando a gente tá falando de televisão, HBO, dá pra arriscar mais, né? Eles vão tentar a série do Jimmy Olsen. É uma série relativamente barata, com certeza vai sair. Na televisão, eu acho que dá pra arriscar mais mesmo. Mas no início do DCU, cara, era muito importante eles terem focado nos heróis grandes mesmo, né? E é só agora, né, depois do lançamento do filme do Superman, que parece que eles perceberam isso. E claro, isso é uma impressão que a gente tem. Ninguém nunca vai realmente admitir dentro da Warner, dentro da DC Studios, que eles estão focando nos heróis grandes. O máximo que pode acontecer é um filme como O Cara de Barro, e muito bem na bilheteria, sabe, conseguir se pagar e dar um pouco de lucro, e aí a DC querer fazer um outro experimento. Vamos fazer um outro filme barato de 60 milhões de dólares e ver o que acontece. Dá pra fazer filme Sargent Rock com 60 milhões de dólares? Se dá, talvez eles fizessem. Mas falando de filme de super-herói com um orçamento mais de 100 milhões de dólares, eu acho que eles não vão dar para personagem pequeno, não. Vamos seguir com a pauta? O outro assunto também está relacionado com o que a gente está falando. Perguntaram para o James Gunn se ele já sabe o próximo projeto, né, de filme que o DCU vai ter,
que vai receber luz verde para ser executado. E o James Gunn, claro que ele não respondeu qual que é o projeto, mas ele disse que já sabe qual que é. E isso me deixou intrigado pelo que a gente falou no vídeo de ontem, que é a situação do Andy Muschietti, que ele começou a trabalhar na segunda temporada do Welcome to Derry. Pegando essas duas informações, eu acredito que o próximo filme que ele vai anunciar é Mulher Maravilha, né? Como é que ele vai anunciar o Brave and the Bold, sei lá, em julho ou agosto desse ano, se o Andy Muschietti tá ocupado aí com Welcome to Derry? O que sobra? O filme da Mulher Maravilha. Esse filme que a gente sabe que a Ana Nogueira tá escrevendo já tem um tempão. Pô, já passou uns 6 meses desde que aquela notícia dela tá no roteiro da Mulher Maravilha. Alguma coisa já dá pra ter feito. E a outra coisa que me leva a crer que é Mulher Maravilha é aquele rumor que ela iria aparecer no Homem do Amanhã. Diversas vezes já aconteceu do James Gunn introduzir um personagem e aí esse personagem ganha o seu filme ou uma série. Bem, o James Gunn pode totalmente anunciar o filme da Mulher Maravilha em julho, agosto, setembro desse ano, hipoteticamente, claro. E aí, no Homem do Amanhã, a gente veja a Mulher Maravilha tendo um cameo ali. E aí, logo depois do filme do Homem do Amanhã, eles começam a gravar o filme da Mulher Maravilha para lançar no ano seguinte. 2028. E esse seria o grande filme da DC para 2028. A gente estava conversando aqui, né? 2027 é um grande line-up da DC. Homem do Amanhã e o The Batman Parte 2. Depois, não sabemos. Até é bom ter essa frase do James Gunn, porque ele falou com segurança. Já sei qual que é o próximo projeto. Pelo andar da carruagem, só poderia ser Mulher Maravilha ou Batman Brave and the Bold. Como tem essa situação do Brave and the Bold, tá? Com o Andy Muschietti ocupado, tudo leva a crer que seja Mulher Maravilha. E ainda tem o rumor dela no Homem do Amanhã. E tem uma outra coisa que me faz pensar que é Mulher Maravilha. E aí a gente entra na última rodada de notícias que o James Gunn falou. Uma outra pessoa perguntou sobre a situação de algumas séries do DCU. Entre elas Gladiador Dourado e Paradise Lost. Pro Gladiador Dourado, o James Gunn disse que ainda está em desenvolvimento, não foi cancelada, nem nada disso. O que é bom, né? A gente viu o jeito que ele falou da Authority. Se o Gladiador Dourado estivesse em maus lençóis, ele iria falar de um outro jeito, completamente. Nesse ponto, o James Gunn costuma ser sincero. Então, o Gladiador Dourado tá em desenvolvimento, mas pelo jeito que ele falou, pode demorar. Agora, no Paradise Lost, ele falou que tá em desenvolvimento extremo. Ele usou essa palavra, né? Extremo. E se eles estão trabalhando para fazer 2028 o ano da Mulher Maravilha? E aí a gente tem o filme do DCU da Mulher Maravilha e logo na sequência eles metem uma série da Mulher Maravilha prequel, falando das Amazonas. E eles aproveitam os cenários. Porque isso a gente viu na série do Jimmy Olsen. A série do Jimmy Olsen com certeza vai usar o cenário do Planeta Diário do Homem do Amanhã. E aí eles gastam muito menos com a série. Pode acontecer exatamente o mesmo cenário com Mulher Maravilha. Só que agora eles estão se antecipando. Ó, já que a gente vai gastar horrores com esse cenário das Amazonas, de Temícera e tudo mais, já faz a série delas lá. Porque é uma coisa muito cara de se fazer, né? E de manter. Olha, essa é uma teoria, pra mim, extremamente possível, que encaixa perfeitamente e, sinceramente, uma notícia bem empolgante. Se a gente teve uma notícia ruim, mais ou menos, né? Que é a morte da Authority, a gente também tem essa notícia boa. Ou melhor, não é uma notícia, né? É uma perspectiva muito boa. Para algumas pessoas, nem é notícia ruim a Authority ter sido cancelado. É eu que li tudo que eu queria ver alguma coisa, né? Mas ok. Eu entendo completamente não querer fazer esse filme dadas as circunstâncias do DCU. As questões financeiras, né? Não as questões narrativas, porque essa daí dava para encaixar sim. E bem, Mulher Maravilha em 2028 é uma grande sequência da DC também. Superman, Homem do Amanhã, The Batman em 2027, esses dois, e aí a gente vai pra 2028 com Mulher Maravilha. Pô, não dá pra reclamar de filme pequeno. É claro que a gente também teria que ver o outro filme de 2028, né? Ah, tem o Dynamic Duo também, aquele filme de animação, a princípio não é do DCU, né, mas é da DC Studios, e talvez eles contem como um filme que eles vão lançar no ano, né, pra não ter só um projeto. Porque 2027 é só um filme de DCU, mas são 2 projetos, The Batman e o Homem do Amanhã. Talvez 2028 aconteça a mesma coisa, né? Esses podem ser os 2 filmes da DC, né, no cinema. E aí o Batman Brave and the Bold fica pra 2029. E assim, eu sei que a galera não tá muito empolgada com o DCU, parece que o DCU tá caminhando a passos de tartaruga, e ele tá, porque ano que vem é um filme, aí 2028 a perspectiva de também ter um filme de DCU. Mas a gente tem que encarar a realidade. Não vamos mais ter aqueles anos com 3 filmes de super-herói do mesmo estúdio. Isso não vai mais acontecer. No máximo 2.
No máximo, no máximo. Eu sei que talvez não seja o ideal, do jeito que todo mundo sonhou, mas pelo menos desse jeito, eu acho que é uma caminhada segura. É lento, mas seguro. Porque eu acho que esses filmes grandes devem fazer boas bilheterias, deve dar aquela segurança que eles tanto querem para ir avançar com o DCU. É o que a gente sempre falou desde o início, né? Começa com os grandes, começa com a Trindade. Mas o James Gunn foi teimoso, né? No fim das contas, a gente tá chegando agora nessa situação. Mas ok, estamos chegando lá. 2 anos depois, mas estamos chegando lá. Só espero que não seja tarde o suficiente e a galera fique ainda hypada com o DCU. Ultimamente eu vejo que o hype tá meio pra baixo. Até deu uma subidinha com cara de barro, mas é uma coisa muito mais de nicho. Eu espero que as coisas mudem aí mais perto da Supergirl, ou realmente ano que vem com o Homem do Amanhã. É realmente assim, ó, quando tem essa desconfiança, você só vai conseguir virar a chave, deixar a galera hypada, dando projeto bom, dando projeto, sabe, que a galera fica empolgada. E a gente pode entrar num cenário desse a partir de 2027, né? Ele anuncia Mulher Maravilha, aí no ano que vem ele anuncia Brave and the Bold. Sabe, a gente pode entrar nesse cenário aí, mas tem que ter um pouco de paciência, porque realmente o DCU tá a passos de tartaruga. Realmente, ele tá. Mas pelo menos ele tá seguindo. Agora a gente tem uma perspectiva de 2028, Mulher Maravilha, beleza. E o Batman Brave and the Bold 2029, né, se tudo, né, der certo. Mas agora eu quero a opinião de vocês, galera. Comentem aqui o que vocês estão achando disso tudo, se o DCU tem futuro ou não tem. Fiquem empolgados com esse line-up. Comentem aqui embaixo. E no mais, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. E esse foi o vídeo conversando sobre o cancelamento do filme The Authority. E aí, gostaram, não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.